muito importante. Então a gente sabe que ácido de Arrhenius é toda substância que colocada em água, ou seja, dissolvida em água, vai liberar os íons H+, ou H3 ou mais. Aqui a gente vai representar com H+, para ficar um pouco mais fácil. Então, por exemplo, HCl. A gente coloca o HCl em água, então simplesmente vai ocorrer a ionização e a liberação do íon H+. Consequentemente, sobra aí o seu ânion Cl-. Reparem que as cargas aqui mais 1 e menos 1, né, se completam para formar o HCl. Claro que eu deveria colocar aqui o Aq de aquoso, para mostrar que esses íons estão dissolvidos em água. Tudo bem? HNO3, reparem que a gente tem então um hidrogênio, eu vou formar o H+, e consequentemente o grupo NO3 menos 1. Nesse caso, reparem que este ácido e este ácido liberou apenas um único H+. Então a gente diz que esse ácido é um monoácido, simplesmente por ter apenas um único hidrogênio ionizável. Então esse ácido libera um único H+. Então ele é um monoácido, certo? Aqui a gente tem H2SO4, então ácido sulfúrico. Então o que acontece? Então um pouco de cuidado, reparem que eu tenho dois hidrogênios, ou seja, eu tenho um diácido, onde esses hidrogênios vão sair como H+, então eu tenho dois H+ sendo formados. Mas aqui ocorre isso em etapas. Primeiro caso, primeiro H+ sai, primeira etapa, certo? E aí sobra quem? HSO4 carga menos 1. Esse HSO4 menos 1 ainda tem um hidrogênio ionizado. Na sequência, HSO4 menos 1. Na sequência, HSO4 menos 1 libera o outro hidrogênio, o outro H+, sobrando então o SO4 menos 2. Reparem que eu tenho duas etapas, primeira e a segunda etapa. Se eu somar essas etapas intermediárias, eu vou chegar na equação global, que seria da seguinte forma. O que você tem nos reagentes, você coloca. Quem você tem no produto, você coloca. Claro, poderia simplificar. Por exemplo, eu estou formando HSO4 menos 1. Na sequência, a segunda etapa, eu já estou consumindo ele. Então, eu posso simplificar. Então, eu teria quem nos reagentes? H2SO4. Formando H+ com H+, 2H+, e o SO4 menos 2. Reparem que as cargas do produto, duas cargas positivas, duas cargas negativas, me dá 0 de carga. É igual que tem antes da minha reação acontecer, ou seja, da minha ionização. Então eu posso classificar que este ácido, ele é um diácido, um biácido, simplesmente por liberar 2H+. Tudo bem? Como é que eu tenho essa certeza que ele vai liberar esses dois? Eu tenho que olhar para a estrutura. Então eu vou desenhar a estrutura do H2SO4 aqui. Como é que eu faço para desenhar? Eu coloco o elemento central bem no meio, né? O elemento aqui bem no meio do centro. Certo, eu sei que esse cara, um enxofre da família 6A, então ele tem 6 elétrons camada de valência. Eu tenho 2 hidrogênios e 4 oxigênios. O que a gente faz? A gente liga os hidrogênios, tá, ao elemento oxigênio, que vai se ligar ao elemento central. Então o que eu tenho que fazer? Primeiro eu ligo os hidrogênios. Então ó, vou colocar aqui, ó, hidrogênio ligado ao oxigênio, que vai se ligar ao enxofre, que é o elemento central. Então, beleza, um dos elétrons aqui está compartilhado com o oxigênio compartilhando com o hidrogênio, oxigênio e hidrogênio está estável, né, de acordo com a regra do octeto. E eu vou fazer igual para um segundo oxigênio e um segundo hidrogênio, que é o que eu tenho. Poxa, sobrou aí, né, no caso, 2 oxigênios. Reparem que esse enxofre ele vai ter 6 elétrons camada de valência, certo? Então, como ele já está estável, ele pode fazer aquela ligação coordenada, né, ou dativa. Então, eu faria uma dativa com um oxigênio aqui e outra dativa com outro oxigênio aqui. Quem é os hidrogênios ionizáveis, então, professor? É aqueles ligados diretamente ao oxigênio. Pela diferença de eletronegatividade, o oxigênio puxa bastante os elétrons da ligação para ele, então fica mais fácil desse hidrogênio sair. E é o que vai acontecer.
esse hidrogênio vai sair como H+, e esse também vai sair como H+. Se isso ocorrer, quem fica com o elétron da ligação? Ó, esse hidrogênio saiu como H+. Quem ficou com o elétron? O oxigênio. Portanto, carga -1 para ele. Esse hidrogênio, de novo, saiu sem o elétron. Quem ficou com o elétron foi o oxigênio. Carga -1 para ele. Reparem que a gente tem a formação de 2H+, e o íon SO4-2. Tudo bem? Só cuidado agora, eu coloquei três exemplos aqui, né? Deixa eu só passar um traço para ficar mais fácil a visualização. Tem que tomar um pouquinho de cuidado. H3PO4, H3PO3 e H3PO2. Tudo bem? Muito cuidado. H3PO4, ele vai liberar os 3H+, e vai sobrar o PO4-3. Claro que isso vai ocorrer em etapas, em 3 etapas no caso. Sai o primeiro H+, depois sai o segundo H+, depois sai o terceiro H+, tá bom? Igual a gente fez aqui. Porque eu posso ter a certeza que sai os 3 hidrogênios e nesses outros 2 casos não sai os 3 hidrogênios. Toma cuidado. Porque o hidrogênio ionizável, ou seja, aquele que vai sair como H+, é aquele que está ligado diretamente ao oxigênio, não ligado ao elemento central. Então, olha só, esse hidrogênio está ligado ao oxigênio, sai como H+, esse também sai como H+, esse também sai como H+. Então a gente vai ter a formação de 3H+, e PO4-3, tudo bem? Quando eu olho para o H3PO3, a minha estrutura é um pouquinho diferente, não é? Eu vou ter, então, 3 oxigênios, 2 hidrogênios ligados diretamente ao oxigênio, só que um desses hidrogênios vai estar ligado diretamente ao elemento central, tá bom? Então, a estrutura desse composto é dessa forma. Então, esses 2 hidrogênios saem como H+, porém, esse não. Esse fica preso à molécula, tá? Ao íon formado. Então, a gente vai ter a formação de 2H+, e vai sobrar ainda, né, um hidrogênio com o ânion formado, que é o HPO3-2. Tudo bem? E no H3PO2, a gente tem apenas a liberação de um H+. Por quê? Porque eu só tenho um hidrogênio ligado ao oxigênio. Os outros 2 hidrogênios vão estar ligados diretamente ao átomo central. E esses estão mais presos, eles não saem com tanta facilidade. Então, a gente vai ter a formação do ânion H2PO2. Tudo bem? Galera, como é que a gente sabe se o ácido é forte ou fraco? Então a gente vai trabalhar hoje as forças dos ácidos. O que seria isso? Né? Por exemplo, dá uma olhada aqui. Eu tenho um frasco, contém água e HCl. Aqui do lado direito a gente tem água e HF, né? Ácido clorídrico, ácido fluorídrico. Se eu colocar, né, esses ácidos em água, claro, a gente sabe que vai ocorrer a ionização, formação de íons, no caso H+, Cl-, e aqui H+ e F-. Se eu tenho íons em solução, eu tenho possibilidade de condução de corrente elétrica. Claro, né, vamos considerar aqui que o meu esquema esteja ligado na tomada, né? Então, imagine uma tomada lá, né? Tá lá, ligado na tomada. O circuito, né, será aberto. Vou colocar dessa forma, tá? E aí, é claro, a gente vai testar, então, a condução de corrente elétrica dessa solução. Então, aqui no caso, pela ionização do HCl, a gente vai ter a formação de íons, consequentemente, vai existir condução de corrente elétrica, passagem de elétrons pelo fio, e minha lâmpada ela vai acender intensamente. Já aqui do lado, também vai formar íons, só que esta lâmpada ela não vai brilhar tanto quanto a lâmpada aqui da esquerda. Por que isso? Porque existe uma coisa chamada grau de ionização dos ácidos. Então, grau de ionização nada mais é do que uma quantidade de moléculas ionizadas a partir de um total de moléculas dissolvidas. Então, a gente consegue calcular esse grau de ionização que a gente representa pela letra alfa. Então, número de moléculas ionizadas dividido pelo número de moléculas dissolvidas. O que isso quer dizer? Então, será que todas as moléculas de HCl, por exemplo, colocadas em água, vão se ionizar em H+, Cl-?
Será que todas as moléculas de HF vão se ionizar em H+, e F-? Não. Então existe esse grau de ionização. Só para você ter uma ideia, o grau de ionização para o HCl é em torno de 92%, enquanto que para o HF em torno de 8%. O que eu tiro de informação então? Se você parar para pensar, se eu adicionar 100 moléculas de HCl nesta solução, apenas 92 moléculas, em média, formariam os íons. Ficaria em torno de 8 moléculas na forma de HCl molecular. E estando na forma de HCl, não conduz corrente elétrica, não é íon. Agora, nesta solução, se eu colocasse 100 moléculas de HF, isso significa então que apenas em torno de umas 8 moléculas vai formar os íons. O restante, as outras 92 moléculas, vão ficar na forma molecular de HF. Então aqui a gente consegue ter uma noção, né, em relação ao brilho dessas lâmpadas, a força do ácido. Então a gente vai considerar um ácido forte aquele que se ioniza muito. Um ácido fraco seria aquele que se ioniza pouco. Então eu posso concluir que o HCl é um ácido forte. Por que um ácido forte? Porque ele libera muitos íons, ele se ioniza muito. Já o HF, ele vai ser considerado um ácido moderado. Eu vou falar para vocês como que eu considero forte, moderado ou fraco. Tá? Tem a ver com esse grau de ionização. Então, só para vocês terem uma ideia, todos os ácidos têm esse grau de ionização. Então, quanto mais alto esse grau de ionização, ou seja, mais próximo de 100%, geralmente a gente representa isso como um valor que vai de 0 até 1, né, melhor, tá? Onde 0 seria 0% e 1, 100%. Então, quanto mais próximo de 1, mais forte é esse ácido. Quanto mais próximo de 0, mais fraco é esse ácido. Tudo bem? Então, a forma da gente descobrir se o ácido ele é forte, moderado ou fraco é fazendo essa continha. Tudo bem? Então, dá uma olhada aqui o resultado. Se esse grau de ionização for maior que 50%, a gente vai considerar esse ácido como um ácido forte. Tá bom? Se esse grau de ionização ficar entre 5% e 50%, a gente vai considerar esse ácido como moderado. E se o grau de ionização for menor que 5%, a gente vai considerar esse ácido como fraco. Aí você fala, poxa, então vou ter que calcular, mas alguns exercícios eu encontro por aí, ele não me informa isso. Tem como eu descobrir se o ácido, ou ter uma noção se o ácido ele é forte, fraco ou moderado? Tem sim, é o que a gente vai ver agora. Então existe um macete para isso. Primeiramente para os oxiácidos. Vamos trabalhar com os oxiácidos aqui. Então o macete é, a cara do oxiácido é como? Hidrogênio, uma certa quantidade de hidrogênio, um elemento central e oxigênio à direita, uma certa quantidade. Então repare que a gente vai fazer o seguinte, a gente vai descontar a quantidade de oxigênio pela quantidade de hidrogênios. Então, posso fazer aqui, ó, y menos x, ou x menos y, posso colocar isso em módulo, tá? Então, só vou descontar, fazer x menos y, y menos x, ou seja, a quantidade de oxigênio menos a quantidade de hidrogênio. E aí, se a resposta for 0, você tem um ácido fraco. Se a resposta for 1, você tem um ácido moderado. Se a resposta for 2 ou 3, você tem um ácido forte. Só lembrando, isso aqui é um macete, funciona para a maioria dos casos, tá bom? O jeito correto você verificar se o ácido ele é forte, fraco ou moderado é através do grau de ionização, tudo bem? Mas olha só como funciona bem isso daí. Vou colocar um exemplo aqui do H2SO4. Então a gente tem 2 hidrogênios, 4 oxigênios. Pode fazer em módulo 2 menos 4, né? Como vai dar 2 a diferença. Reparem que 2 se encaixa como um ácido forte, e realmente é, certo? Agora, o que você tem que tomar cuidado é com esse cara aqui, ó. H2CO3, ácido carbônico. Não é? Então a gente tem 3 oxigênios, 2 hidrogênios. Então descontando aí, ó, 2 menos 3, pode ser em módulo, vai dar 1. Aí você fala, poxa, então é moderado. Errado.
esse é um ácido fraco. É uma exceção a esse macete, tá bom? É uma exceção a esse macete. Gravem bem isso aqui, ó. Ácido carbônico é um ácido fraco, ou seja, ele tem um grau de ionização menor do que 5%. Tudo bem? Menor do que 5%. Já para hidrácidos, então a gente tem o seguinte: HI, HBr, HCl são considerados ácidos fortes. Tá? Ou seja, grau de ionização maior que 50%. Já o HF, o ácido fluorídrico, é considerado um ácido moderado. E por fim, a gente tem H2S, HCN, ácido sulfídrico, ácido cianídrico, que são considerados ácidos fracos. Certo? Então aqui uma ideia de como a gente classifica a força dos ácidos. Sempre lembrando, grau de ionização é o mais importante. Né? A gente acabou de ver um macete para a gente determinar se o ácido é forte, fraco ou moderado, isso para os oxiácidos, né? E para os hidrácidos tem essa relaçãozinha aqui. Então tenta gravar isso aí que vai facilitar muito a vida de vocês. Beleza? Até uma próxima aula, um grande abraço galera, falou, valeu!